Você está preso em um engarrafamento há quase 1 hora. Milhares de carros estão se movendo lentamente à sua frente. Está insuportavelmente quente lá fora e seu ar-condicionado está quebrado. Nesse momento, você vê nuvens de cor azul escuro se formando no céu. Elas são gigantes e estão se movendo rápido. As nuvens tapam o sol e começam a piscar, mas em vez de chuva, elas liberam apenas raios. A cada segundo, a descarga elétrica cai na rua. Os raios atingem os carros e fazem todos os eletrônicos pararem de funcionar. Você olha para fora da janela e vê nuvens escuras se espalhando por toda a cidade. Depois de alguns minutos, a estranha tempestade acaba e as nuvens se dispersam com a mesma rapidez com que chegaram. O motor do seu carro empaca. Você tenta dar a partida, mas não adianta. Aí, você ouve as partes metálicas do carro batendo umas nas outras debaixo do capô. Você pensa em sair do carro para ver o que aconteceu, mas nesse momento, um sedã está pressionado contra a sua porta. Você sente um forte empurrão. Alguém acabou de bater na traseira do seu carro. O veículo à direita se afasta do seu como se alguma coisa invisível tivesse sido colocada entre vocês dois. De todos os lados, menos do lado direito, você está pressionado por carros. A porta está bloqueada. Você abre o teto e sobe na poltrona. O que será que está acontecendo? Os carros estão todos pressionados uns contra os outros por uma força desconhecida. Alguns veículos viraram de cabeça para baixo e estão saltando no mesmo lugar. Você pega o celular para gravar esse fenômeno, mas ele está desligado. E a coisa mais fantástica é que há várias moedas grudadas na parte de trás do seu celular. De algum modo, elas ficaram presas lá como se fossem ímãs. E ao que tudo indica, todos os carros estão presos uns aos outros por causa dessa mesma força. Você sai do carro, seu celular salta de suas mãos e gruda na porta como um ímã de geladeira. Todos os aparelhos eletrônicos da cidade não estão funcionando direito. Os semáforos estão piscando, os outdoors eletrônicos também, e todos os objetos metálicos estão se movendo. As latas de lixo que ficam uma ao lado da outra estão sacudindo. Uma rede elétrica está magnetizada ao poste de luz. As portas das lojas estão se fechando com tanta força que as janelas quebram. Os passarinhos estão enlouquecidos no céu. Alguns deles estão voando em direções diferentes, enquanto outros voam em círculos. Um vento forte surge e um furacão começa a se formar. Ele é tão forte que arranca os telhados das casas e levanta alguns carros no ar. Parece que você está em uma cena de filme. Junto com outras pessoas, você corre para o supermercado. Mas antes de chegar lá, você cai. O chão está sacudindo sob seus pés. Um forte terremoto começa. Casas estão caindo, fendas estão se abrindo na estrada trincada. Elas são tão profundas que você quase cai em uma delas. Você corre para outra direção e salta através do vidro quebrado do prédio da biblioteca. Ao chegar lá dentro, sobe para a cobertura do prédio e vê o terremoto destruir a cidade. De repente, o furacão termina. Tudo fica extremamente silencioso. Só dá para ouvir os gritos de algumas gaivotas ao longe. Você se vira e vê uma quantidade gigante de água se movendo em sua direção. A enchente arrasta carros e casas pequenas, mas o prédio da biblioteca é resistente o suficiente para aguentar as ondas. Mas as destruições estão apenas começando. Alguma coisa muito estranha está prestes a acontecer. Começa a chover pesado e o céu fica negro como um breu. A chuva aumenta ainda mais a enchente, mas acaba rapidinho. As nuvens se espalham e o céu fica tão claro que dá para ver a lua e as estrelas. Isso só pode ser um sonho. 5 minutos atrás era meio-dia e agora, do nada, anoiteceu. Enquanto você está olhando para as estrelas, vê uma luz esverdeada misturada com roxo e amarelo. Agora você está assistindo a mais linda aurora boreal da história. Ela brilha e exibe várias cores. Encantado, você dá um passo para trás e se aproxima da beirada da cobertura. Um forte empurrão do terremoto faz você cair de lá. A biblioteca na qual você estava se escondendo é um prédio de 4 andares. Você cai por alguns segundos, o que é muito, considerando a altura do prédio. Porém, o mais interessante é que você não se machuca. Você sente a leveza do seu corpo, impulsiona ele para cima e voa até o 3º andar do prédio. Nesse momento, um forte vento sopra e leva você embora como se fosse uma pena. Você avista centenas de milhares de pessoas voando no céu. Carros, árvores, pedaços de casas. Tudo está sob o efeito da falta de gravidade. O planeta foi reduzido a pedaços e cada um deles está flutuando no ar.
Você está respirando livremente, o que significa que a atmosfera terrestre não foi destruída. Das profundezas do planeta sai um rugido ensurdecedor que invade todo o espaço à sua volta. Nesse momento, você se pergunta: como isso é possível após todos os metais se tornarem magnéticos? Para responder a essa pergunta, é preciso entender como o magnetismo funciona. Qualquer substância material é composta por moléculas, que são feitas de átomos. Existe um núcleo dentro de cada átomo, com elétrons girando em torno dele. Uma corrente elétrica causa o movimento desses elétrons. Na maioria das substâncias, essas partículas se movem em direções diferentes. Mas quando os elétrons começam a se movimentar para apenas uma direção, isso torna a substância magnética. Ou seja, é uma corrente elétrica que cria o magnetismo. O cobalto, o níquel e o ferro têm muitos elétrons que se movem para uma direção, o que torna esses metais magnéticos. Mas isso não é suficiente para fazê-los grudar na sua geladeira. Para se tornar mais magnético, o metal precisa entrar na região de outro ímã poderoso. Essa região é chamada de campo magnético. Para que todos os metais fiquem magnetizados, um ímã gigante do tamanho de um planeta deve voar perto da Terra. Isso não soa nada real, mas você já sabe que uma corrente elétrica é que causa o magnetismo. Quando você estava sentado dentro do carro, raios estranhamente poderosos começaram a atingir todo o planeta. Eles foram a causa do desastre. Todos os campos magnéticos têm polos norte e sul. Se você colocar dois ímãs com os mesmos lados virados um para o outro, eles irão se repelir. Se você colocar o lado norte perto do lado sul, eles se atrairão. É por isso que alguns carros foram afastados, enquanto outros foram pressionados uns contra os outros. Nosso planeta também tem esses polos. Graças a eles é que a bússola funciona. Nosso planeta inteiro também é um ímã gigante. Seu núcleo é composto por metais derretidos que se movimentam, a maioria níquel e ferro. Os raios diferentes magnetizaram todos os metais da superfície. Outra coisa, o raio penetrou profundamente no chão e carregou o núcleo com uma energia poderosa que causou uma aceleração dos metais derretidos que se movem para uma direção só. Os polos norte e sul do nosso planeta ajudam os pássaros a navegar pelo ar. A tempestade interrompeu o funcionamento dos polos. É por isso que os passarinhos estavam tão atordoados. Mas o campo magnético não serve apenas para a navegação. Ele cria um escudo ao redor do nosso planeta que repele as partículas solares e radiação cósmica. Às vezes, elas conseguem entrar na exosfera. Lá, elas encontram vários gases e criam um brilho, que é chamado de aurora boreal. Depois da magnetização do núcleo da Terra, o campo protetor se tornou instável e os pontos de infiltração começaram a se mover ao redor do planeta. É por isso que você viu esse fenômeno em pleno meio-dia. Aliás, à noite, já que o dia acabou em um piscar de olhos. E isso aconteceu por causa da aceleração do núcleo do planeta. Milhões de raios poderosos fizeram os metais internos da Terra se movimentarem mais rápido, o que acelerou a rotação do planeta ao redor do próprio eixo. A noite chegou muito mais cedo, mas amanhã também começará em pouco tempo. Essa aceleração desencadeou tsunamis e enchentes pelo mundo afora. O caos se instalou na atmosfera terrestre. Nuvens gigantes se formam e despejam milhares de toneladas de chuva no planeta. Os níveis dos mares e oceanos estão subindo em todas as partes do mundo. A crosta terrestre está desmoronando. A gravidade é que nos mantém grudados no chão. Mas quando a rotação do planeta começou a acelerar, a força centrífuga começou a crescer. Imagine que você está em um carrossel enorme e ele está girando rápido. Se não se segurar firme, você voará para fora dele. E então, agora nosso planeta é um carrossel. Enquanto ele se move mais rápido, você perde peso. Todos os objetos materiais se tornam mais leves e começam a voar, literalmente. A Terra joga seus conteúdos para fora da atmosfera. Uma catástrofe global está chegando. A boa notícia é que esses eventos são impossíveis. As buzinas arrancam você de seu devaneio e você finalmente sai do engarrafamento.